bem-vindos à primeira entrevista do quadro Sem Rumo, aqui do canal. Você deve estar se perguntando o porquê desse nome. É porque, assim como minha vida, eu não faço a menor ideia do que eu quero fazer com esse canal. E agora, com esse quadro, eu busco encontrar um rumo e um sentido. E temos a honra de receber aqui na primeira entrevista Tawane Medeiros. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Tawane Medeiros, eu tenho 27 anos, sou gaúcha, mas criada em Palhoça, Santa Catarina. Para quem não sabe, Palhoça fica em Florianópolis. Jogo profissionalmente xadrez há 19 anos, bastante tempo. Você falou que veio do Sul, mora em São Paulo atualmente, professora de xadrez e também é jogadora. Eu gostaria que você falasse um pouco como foi a sua trajetória de vida até chegar no xadrez. Quem te apresentou ao xadrez? Olha, eu aprendi com 8 anos com meu cunhado, desenvolvi na escola mesmo. Meu pai me incentivou e ele me trocou de escola. Eu estava numa escola de ensino fundamental normal, onde era assim, eu estudava de manhã e não tinha muito o que fazer à tarde, né? E por custos, assim, dele não poder pagar uma babá, achou a ideia interessante de eu continuar em uma escola onde eu pudesse estudar de manhã e jogar xadrez à tarde, né? E ele me transferiu de escola e aí eu comecei a jogar os campeonatos pela escola, né? E comecei a desenvolver, comecei a crescer, comecei a ganhar alguns campeonatos, onde meu pai achou que eu tivesse um talento, né? Para o negócio, para o jogo. E aí eu fui continuando e comecei a jogar cada vez mais, a entrar nesse meio e começar a querer jogar torneios mais importantes, não só das escolas contra as escolas. Sim, em relação ao xadrez, eu gostaria que você falasse um pouco como é que é o jogo em si, o nome de algumas jogadas, e principalmente como foi a sua partida contra o russo campeão mundial, que você enfatiza muito nas suas redes sociais. Acho que foi uma coisa, acho que de outro mundo, né? O Kasparov se aposentou, ele tá, assim, retomando alguns torneios, assim, especiais, eventos, assim, quando ele é convidado, mas, assim, nos tabuleiros a gente não vai mais ver ele jogando, né? Em 2005 ele se aposentou mesmo. Então, para mim, foi uma honra, porque não só porque ele é meu ídolo no xadrez, né? Para mim é o melhor jogador de todos os tempos, mas como poucos, né? Pelo menos do Brasil jogaram contra ele. Sim. Então, mesmo perdendo, para mim foi inédito. E agora, com o jogo de xadrez, temos várias jogadas, né? Aí aqui mais comuns, uma das mais rápidas e a mais comum que o pessoal conhece, o mate do pastor, que é você consegue dar o checkmate no adversário em 4 jogadas. Mas fora ele, tem N checkmates, como o mate do louco, que é o mate mais rápido, mas tem esse nome mate do louco, porque realmente só um louco para poder conseguir tomar aquele mate, né? É muito bizarro. E aí temos o mate da ópera, temos o checkmate, mate de legal, que realmente foi legal, por isso que o nome é mate de legal, porque foi muito surpreendente, é um mate com uma estrutura de 2 cavalos e bispo, que entrega, né, a dama, rainha, para quem não conhece, por dama é rainha. Mas, assim, por jogadas temos várias. Aí temos aberturas, temos meio jogo, mas de checkmate mesmo, essas são as mais comuns, as mais famosas. Sim. Você, além de jogadora, também é professora. O que você mais costuma passar aos seus alunos e o que eles mais querem aprender no xadrez? Olha, eu tenho vários segmentos, né, de aula. Eu dei aula para pessoas com autismo, né, um grau de Asperger, com algum tipo de deficiência, e principalmente tive vários alunos, né, com déficit de atenção. Então, toda vez que um aluno vem me procurar, eu sempre pergunto qual que é o objetivo dele, né? Tem alunos que querem só treinar, só melhorar mesmo por ego, ou para querem o pessoal procurar, quero ver se meu amigo, quero ser meu primo, meu pai, enfim. Outros realmente querem competir, né? E alguns outros para melhorar, falar que tem falta de concentração, que está com problema de memorização, que quer um auxílio ao trabalho, né? Então, eu direciono essas aulas. Eu dei aula para um aluno que era contador, né?
E, por incrível que pareça, a memória dele era muito fraca, então ele, em questão de contas, ele não era tão bom de lógica, né? Então, ele me procurou para auxiliar o xadrez, a lógica, com a contabilidade, né? Para ele melhorar, porque ele falou que era uma rotina, né? Tipo, ele entrar no emprego, ficar um tempo e ser demitido porque ele não conseguia prestar um bom serviço. Então a gente melhorou, né? E depois ele ficou um bom tempo, ele não ficava mais de 8, ele falou que o recorde dele foi quase 8 meses assim numa empresa. E as últimas vezes que a gente teve aula, ele mandou até um e-mail depois, dizendo que ele estava mais de 2 anos na mesma empresa, né? Que ajudou muito ele. Mas assim, eu tenho alunos de outros países que procuram realmente mais para essa melhoria, né? Eu sempre eu tento ver o que a pessoa quer e também o nível que ela tá, dependendo do que ela procura, o nível que ela esteja, eu já nem dou aula, né? Eu falo, olha, você tá no nível assim, 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 eu acho mais fácil você ingressar com outro professor dessa maneira, dessa forma. Mas é muito difícil. Pessoal que já vem procurar mesmo já vem sabendo o que quer, bem objetivo, e a gente consegue traçar um plano, né? Uma coisa bem bacana. O xadrez é um jogo muito estratégico e, assim, por mais que as pessoas usem apenas como um passatempo, a grande maioria, ele também auxilia em grandes coisas. Você citou agora o exemplo desse rapaz do emprego. Eu gostaria que você falasse o quanto o xadrez pode ajudar no dia a dia das pessoas, para quem joga. Olha, ajuda, assim, pelo menos o que... não posso falar que me ajudou, porque eu começo a jogar desde criança, mas o que me facilitou na vida foi a memorização. Eu memoro coisas, assim, surpreendentes, números, textos, coisas assim, uma que eu quero e outras vezes por coincidência, por rotina, assim, de escutar o tempo todo e já fixar aquilo. Mas não só memória, concentração, essa coisa lógica, né? Porque o xadrez ele tem cálculo, ele não é um cálculo lógico matemático assim, exata de contas, mas ele tem a parte analítica e sintética da lógica. Você calcular mais jogadas, você tentar principalmente fazer a movimentação das peças na sua mente com o tabuleiro parado. Você olhar para o tabuleiro e começar a pensar algumas jogadas à frente e tentar visualizar exatamente essas peças saindo do lugar e indo para um horizonte, né? Tipo assim, vou jogar o cavalo ali, aqui. E as peças realmente na sua mente, elas conseguem se adaptar, né? A ir certinho, como se você realmente estivesse vendo o tabuleiro se mexer. Então, é uma parte que mexe com a parte do cérebro da imaginação. Diferente do Gambito da Rainha da série da Netflix, que ficou famoso, onde a menina olha para cima e visualiza aquele tabuleiro, aquelas peças mexendo, ele citou algo que é semelhante, só que em vez de a gente olhar realmente para o teto e ver, realmente é mental, é dentro do nosso cérebro. Inclusive, eu me peguei muitas fotos onde eu tô com o olho fechado. E este é o momento mesmo. Por quê? Porque às vezes você tem que realmente tentar criar uma imagem na sua mente. Se eu perguntar para qualquer pessoa, inclusive que está olhando aqui, ela pensar no jacaré, por exemplo, ela vai conseguir vir uma imagem do jacaré na mente dela. Algumas outras vão precisar fechar os olhos para conseguir imaginar, para conseguir entrar num cenário. Então, é isso que o xadrez também faz, ele facilita a imaginação, que é uma parte do seu cérebro, e ativa também a criatividade. Por que a criatividade? Porque você tem que se esforçar para criar um plano de jogo, você tem que se esforçar para tentar as manobras das peças. Então, estamos falando aí de N possibilidades que você ativa no seu cérebro. Com certeza, né, posso já falar aqui que você não vai conseguir ativar 100%, né, porque nenhum ser humano consegue atingir mais que 20% do cérebro, né, isso já é cientificamente testado e comprovado. Os que conseguiram chegar próximo disso ou ultrapassaram um pouco, realmente são pessoas que tiveram já um distúrbio mental, porque você não aguenta, né, se a gente conseguisse realmente acessar algo sem limite do nosso cérebro, a gente hoje
estaria fazendo, eu juro para vocês, a gente poderia estar levitando objetos, fazendo coisas surpreendentes que a gente não é capaz de saber, de formular isso, né? Já seria um estudo muito mais avançado, muito mais para frente, talvez, quem sabe, um dia no futuro, mas até o momento a gente é totalmente limitado, o cérebro é feito para esquecer, a gente não consegue lembrar de tudo. Para a gente tentar lembrar, a gente tem que acessar o subconsciente, né? Que é como se a gente chama de uma caixinha, né? Uma parte cinzinha bem pequena do nosso cérebro, que a gente tenta atingir ela, que lá estão bem íntimo as suas recordações, desde que você leva da sua infância até o dia a dia. E você pode ter certeza que as coisas mais profundas, né? Você lembra. Coisas assim, um pior tombo, a maior bagunça, a vez que você realmente apanhou dos seus pais, feio, a vez que você quebrou alguma coisa, coisas emocionais que te marcaram, né? Tanto boas quanto ruins, quanto que te fez chorar, quanto te fez feliz. E isso a gente consegue acessar fácil. Agora, por exemplo, eu vou falar para você, pegar uma data aleatória, sei lá, 31 de maio, perguntar para você o que você comeu no dia 31 de maio, você não vai lembrar. Talvez, coincidentemente, dia 31 de maio seja uma data especial, um aniversário de alguém, que você vai se recordar e você vai lembrar, isso foi data especial, eu estava em tal lugar, aí você vai conseguir acessar. Que entra nessa parte que eu falei que é emocional, a parte onde seu cérebro guarda flashes ou guarda uma parte importante, nem 100%, mas a gente não consegue realmente, é feito para esquecer. Por isso que eu falo que sempre tem que estudar xadrez ou estudar qualquer coisa que você faz da sua vida, mesmo que você tenha anos de estudo, o tempo todo você tem que tentar relembrar ou fazer aquilo rotineiro, porque uma hora seu cérebro vai dar um branco, né? É muito comum as pessoas falar, nossa, mas eu sei fazer isso, deu um branco. Por quê? Porque o cérebro é feito para ele descansar, senão a gente ia surtar e ficar muito doido. Quando a gente apresenta assim para as crianças, até para os mais jovens, assim, jogos, a gente sempre leva o xadrez, leva a dama e o jogo de carta. E para as pessoas, elas têm a dificuldade maior em jogar o xadrez. Você poderia falar um pouco sobre isso? Porque, teoricamente, é mais difícil aprender sobre o xadrez? Bom, eu posso te mostrar, eu tenho até um tabuleiro aqui perto, eu fico aí na minha mesa, para você entender muito bem. Ó. Minha câmera tá embaçada, né? Deixa eu só ver como que eu faço isso. Peraí. Nossa, aqui... foi. Foi mal. Ó, temos aqui um tabuleiro de xadrez, né? Sim. E a gente pode notar que eu vou botar as peças um pouco mais para cá para você poder visualizar, né? Coloquei aqui 3 peças diferentes para você ter uma ideia. A torre, o cavalo, temos o bispo, vou pegar um pouco agora do outro, a dama, a rainha, que o pessoal conhece, o rei, e que é o que tem a cruz, e por último o peão. Não menos importante o peão, que é o que tem mais. Se você for ver, cada uma dessas peças tem um formato diferente. E cada uma dessas peças tem uma posição importante no jogo e diferentes tipos de captura e diferentes tipos de jogada, de movimentos. O tabuleiro em si são 64 peças. A gente está falando de algo assim muito avançado. Diferente do jogo de damas, que todas as peças são iguais e todos os movimentos são parecidos, então realmente são iguais, como o jogo de Ludo, que é outro jogo de tabuleiro, também é tudo igual. O xadrez, ele é ilimitado, diferente dos outros que são limitados, ele é ilimitado. Você consegue jogar diferentes posições, diferentes jogadas, a partir da primeira jogada, do primeiro peão que você já mexe,
já tem mais de... A gente está vou contabilizar, ó. O peão, no começo, ele pode andar uma ou duas. Então, a gente já está falando aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fora isso, os cavalos podem pular, né? São as únicas peças que podem pular. Então, 17, 18, 19, 20. Então, do primeiro movimento, que tanto você pode fazer de brancas quanto de pretas, cada um tem aí 20, mais de 20 movimentos, praticamente, né? Então, temos 20 movimentos. Quando eu abro um peão e já começa a liberar outras peças, a gente já está falando agora de 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, e aí por aí vai. 30, 31, e então cada lance são milhares e milhares de jogadas. Então, cada peças que eu movimento, cada peão que eu abro, já dá mais lances, mais jogadas. E por conta disso, realmente, o xadrez é visto como algo muito difícil. Por quê? Sim, porque você tem que decorar jogadas diferentes, você tem que decorar movimentos e capturas, porque e fora isso, tem alguns lances especiais, como o roque, que seria a proteção do rei. É o único movimento do xadrez que você consegue mexer duas peças simultaneamente, né? Que é o rei e a torre. Então, você consegue tirar o rei do lugar dele e com uma jogada, já tirar a torre e trocar eles para que eles ficam... eles ficam trocados e o rei fica mais protegido, mais para o canto. O peão, ele anda para frente, mas ele come diagonal, né? Ele captura para o lado, captura na diagonal. E ele, ainda quando chega na última casa do tabuleiro do outro lado, né, do adversário, ele consegue se transformar, seja num cavalo, uma torre, um bispo, uma dama. Ele só não pode ficar ele mesmo ou o rei, né? E, obviamente, as pessoas, por gostar e por ser mais forte a dama, eles acabam se promovendo numa dama, né? Uma rainha, né? Mas, então, você achar que a pessoa vai aprender rápido, vai ser uma coisa assim, que nem os outros jogos, não parece fácil, mas não é. Eu realmente concordo quando as pessoas falam que é um jogo difícil. Mas depois que você aprende, você vai pegando a prática. E eu falo sempre que, dependendo, é lógico que eu não vou. Teve alunos comigo que aprendeu o movimento em um dia, numa aula, em 1 hora de aula, né? Depois ficaram relembrando algumas coisas, mas tem alunos que demoraram 2, 3 aulas. Então, isso vai do ser humano, né? Vai de cada um. Mas, assim, no geral, quanto tempo médio, assim, que as pessoas... Essa pessoa... A gente está falando uma aula de 1 hora, mas 2, 3 horas essa pessoa consegue aprender, assim, no geral, a aprender alguns movimentos das peças, né? Agora, mais jogadas e coisas assim, elaborar mais... aí a gente estava falando de pelo menos 1 ano aí para ela começar a conseguir trabalhar os golpes, as armadilhas, as aberturas, os planos de jogo, de 6 meses a 1 ano, né? Mas jogada mesmo, no dia mesmo, ela aprende os movimentos, uma coisa ali. Isso é fácil, né? Mas, que nem eu falo, não dá para se confundir. Cada peça tem um valor, né? Um valor simbólico, né? Para a gente estimular a pessoa, porque é muito comum quando é criança, a criança ama o cavalo, é impressionante. Assim, não teve uma até hoje que eu, pelo menos, dei aula, que não conseguiu se identificar com o cavalo. Você acha o cavalo de outro mundo, né? E você tem que ensinar que o cavalo é importante, mas a torre é mais importante que o cavalo. Você tem que ensinar que a dama é mais importante que o cavalo, porque senão eles querem achar que o cavalo é o rei, praticamente, que não querem perder de jeito nenhum e entregam tudo menos o cavalo. Então, é uma coisa que a gente trabalha, mas que nem eu falo, é com calma, né? É trabalhoso, parece difícil, mas com a prática, com o tempo, você se torna tudo simples, assim, bem fácil. Em relação, assim, ao mercado e os jogadores aqui no Brasil, como você observa? Houve algum crescimento? Quem é o melhor da atualidade? Olha, o ranking feminino é uma japonesa, né? Ela é brasileira, mas
japonesa, é Juliana Teral. E o masculino é o Rafael Leitão. Ele é de Maranhão e a Juliana é de São Paulo mesmo. Atualmente no Brasil. Agora, fora mesmo, obviamente, assim, estou falando aí, acho que de 13 anos. Eu estou chutando, assim, que obviamente é o norueguês, o Magnus Carlsen, né? E o feminino, assim, se aposentou, né? Acho que para mim, em questão pessoal, de todos os tempos, é a Judith Polgar, né? Que igual para mim, o Kasparov, ela se aposentou para cuidar dos filhos, para ter a família dela, e no caso, atualmente, né? Porque quando você se aposenta ou quando você para de jogar por um tempo, a FIDE, que é a sigla internacional de xadrez, que inclusive é a terceira maior federação do mundo, só perde para a FIFA e para a COI, tá? Elas têm milhares e milhares de jogadores inscritos, federados, e então essa federação, né, que todo jogador profissional tem, né, tem lá o ID, tem o seu ranking, tem a posição em si, atualmente, de mulher, de homem, o Magnus Carlsen da Noruega, e da mulher é a Hou Yifan da China, né? Mas ela não joga assim, como posso falar, contra os campeonatos femininos. Você vê ela sempre jogando os campeonatos absolutos, né? Contra os homens. Copa do Mundo, ela não jogou, né? Que tá acontecendo. Ela não joga a Copa do Mundo feminina, ela joga mais os absolutos. Ela realmente prefere enfrentar mesmo os homens. E tanto que a atual campeã mundial feminina da China também, é Zhu Enjun, o nome dela. E ela. E agora obviamente, vai estar tendo a Copa do Mundo, né? Aí tá um pouco ainda difícil saber quem que vai ser a campeã. Eu acredito que ali vai ficar talvez com umas jogadoras, talvez a Goretti Kitina, que eu torço muito para ela, né? Um nome assim aleatório, falando assim, a pessoa não vai conhecer, mas vocês podem acessar a Copa do Mundo Feminino xadrez, vocês vão ver. Inclusive, é a primeira. Olha que coisa impressionante, estamos em 2021. O xadrez já é um jogo muito antigo, já está tendo a Copa do Mundo masculino, no caso absoluta, tem já desde 1800, 1900 bolinhas, 1800, né? E a Copa do Mundo feminina é a primeira que está acontecendo este ano. A primeira, 2021, século 21. É a primeira Copa feminina do mundo de xadrez. Então, nunca teve outra. Tem campeonato mundial feminino, mas Copa do Mundo feminina, como tem a masculina, ou absoluta, no caso, é a primeira. Nunca teve. Então, temos algo inédito aí. Inclusive, foram 123 jogadoras do mundo inteiro. Tivemos a nossa representante do Brasil, que foi a Júlia Boredo, porque a Juliana Teral não pôde participar. E pela ordem do hate, ela foi. E, obviamente, vai ter as suas próximas edições, a gente espera, né? Que assim seja. E eu, um dia, pretendo, obviamente, representar o nosso país em algum dia, né? Mas é uma coisa que a gente teve que brigar, porque, olha, 2021, primeira Copa do Mundo. Você é treinadora, como a gente já conversou aqui em outras oportunidades, e no Gambito da Rainha, na série, no final da série, quando ela vai enfrentar o campeão, ela reúne uma galera e todos, teoricamente, treinam com ela, né? E ajudam ela numa jogada. Gostaria que você falasse a importância do treinador no xadrez. Vistíssima sobre isso. Então, eu acho que, na verdade, não botando só no xadrez, né? Eu acho que treinador, professor, é importante tudo na nossa vida. Eu sempre falo que a profissão, para mim, número 1 do mundo é o professor. Porque para você ser médico, você teve que ter aula. Para você se formar em algo, você passou pelo professor. Para eu ser quem sou hoje, eu tive alguém para me ensinar. Então, o professor, o treinador é um papel fundamental na vida de todo ser humano, de todas as pessoas. Você aprendeu alguma coisa com ele. Teve professor bons, tem professor ruins, você aprendeu de alguma forma, não importa. Então,
eu acho assim que depois dos nossos pais, que nossos pais educam. A escola ou o professor ensina. Ele que ensinou e ensina as coisas da nossa vida. Então, eu falo que a gente tem vários eus, né? A gente nasce, a gente tem os primeiros passos, é o que nossos pais, o que nossa família ensina. O que a gente escuta, depois a gente vai crescendo, vai ter os amiguinhos, a gente tem o nosso, vai formando um nosso novo eu e vai começando a ter nossas próprias opiniões, mas a gente vai chegar no momento que a gente vai ter um professor que vai te ensinar e, querendo ou não, ele vai te direcionar a alguma coisa. Porque, às vezes, o treinador ou o professor, ele pode te espelhar alguma coisa da sua vida. Ver um talento que você não viu, ou você mesmo gostar tanto daquela pessoa que você admirar ela e admirar o que ela faz e falar que quer ser igual. Então, é um papel fundamental na formação do que você quer ser na vida, né? Porque você tem que se espelhar em alguém. Por isso que é legal essas coisas de super-herói, de ídolo, você ter alguém que você se espelhar. Então, por exemplo, para mim, ser jogadora de xadrez, eu vi outro jogador de xadrez, eu vi outro treinador, e eu busquei isso, eu gostei, eu sempre valorizei a parte professor, né, profissional, e tanto admirei isso que eu quis fazer pedagogia para ser professora e me descobri no xadrez, né? Foi indo na minha vida e ensinar alguém e a pessoa depois te dar o retorno, porque eu tenho alguns e-mails fofos, assim. É gratificante você ler aquilo, você vê que a pessoa se espelhou em você, que te procurou, você vê que você conseguiu sanar as dúvidas, que você conseguiu fazer aquela pessoa vencer aquele obstáculo. Então, acho que o professor, o treinador, é um papel fundamental, assim, na vida de qualquer pessoa, porque você vai conseguir ajudar aquela pessoa a ser um pouco quem ela é. Uma coisa que eu gosto assim, de destacar muito, para mim, que sou estudante de jornalismo, é a leitura. E você tem um livro, se eu não me engano, chamado Lance a Lance, né, falando sobre o xadrez. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. E a leitura, assim como o xadrez, ela também ajuda muito na memória. Você poderia fazer uma junção entre os dois, no caso. Ah, sim. Então, olha, é uma coisa até engraçada. Eu amo português, é minha matéria favorita, né? Mais que matemática. Não sou muito fã de matemática, português sempre foi. A ideia de escrever um livro foi... Bom, primeiro que eu sempre quis fazer 3 coisas na minha vida, né? Plantar um livro, plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. São 3 coisas que eu acho que eu botei como uma fase na minha vida. Então, plantar uma árvore, plantei quando era criança, muitas brotinhos, coisas de feijão e árvorezinhas, miúdos, né? Mudinhas. Escrever um livro, foi a segunda parte da minha vida, e um dia, talvez, quem sabe, eu vou ter um filho. Eu acho que é um ciclo da vida muito importante, muito interessante, porque você está passando a informação para alguém. A questão do livro foi uma realização de um pequeno sonho que eu tenho ainda, né? Que é montar uma escolinha de xadrez. Qual que é a ideia? Na minha escolinha de xadrez, eu queria até que fosse voltada pelo menos para a parte de pessoas muda surda, né? Cego mudo surdo. Pessoas mais assim, especiais com esse tipo de deficiência, onde tem pouco pouco ensinamento, pouco professor, pouco treinador. As pessoas têm mais dificuldade de ter algo acessível para elas. Então, eu até entrei na pedagogia, me foquei na parte da Libra para isso, né? E aí, então, uma ideia era montar uma escolinha e poder passar informação, poder ensinar as pessoas, fazer elas, né, entrar nesse mundo, conhecer. E o livro, como foi algo mais fácil, prático, um pouco mais barato, foi onde eu achei. Óbvio, eu não consegui acessar pessoas que eu queria, público-alvo, mas de qualquer forma eu acessei outras e outras pessoas, né? Recebi muitos e-mails, muitas mensagens do livro, muitas pessoas gostaram, fiz algo bem didático, bem bacana, algo que não fosse tão assim, um bicho de sete cabeças, tanto que meu livro é totalmente informal, palavras assim, bem fáceis, tanto pessoas
como jovens, crianças, quanto adultos, conseguem entender, conseguem, né, ler para outras pessoas. E eu sempre falo, né, que muita gente já me perguntou, mas eu não vou aprender nada, mas agora eu já li, o que eu vou fazer? Passa o livro, cara, acho mais importante é você trocar informação. Você tem um livro, troca com outra pessoa. Essa questão de trocar o livro, ler para alguém, se o que não funciona para você, mas funciona para outra pessoa. Então, o meu livro foi a base disso, foi passar a informação para as pessoas que não têm condições, porque um livro é R$ 30, então a gente tem outros livros aí de xadrez que a gente está falando de mais 50, R$ 100. Então, um livro, algo didático, algo barato e algo que eu coloco o máximo possível de informação, inclusive o resumo da minissérie do Gambito da Rainha, como também umas partidas minhas selecionadas e também basicão. Para quem não sabe nada, vai ser um sucesso, porque aprende do zero. Eu acho muito importante isso, porque você tem um conhecimento, você pratica, você é campeão no xadrez, e você quer passar isso para as pessoas. Isso é muito importante. E ainda em cima disso, e também da série que a gente já citou algumas vezes, o quanto aquela série assim tem de verdade do xadrez e tem de ficção? Então, assim, como qualquer outro filme, série, você obviamente tem que sensacionalizar um pouco, porque é o que vende, né? Infelizmente, você botar algo monótono e algo assim que seja chato, não vai vender. Talvez não seria tanto sucesso como foi. Peraí. Ela falou bem agora, desculpa. Não foi tão sucesso quanto foi. Então, lógico, eles botaram, queriam falar um pouquinho de minhoca, né? Um pouquinho de alguma coisa ali. Mas, assim, a base mesmo tá certa. Tanto que as partidas que ela joga são verídicas. Foram umas partidas de sucesso, partidas selecionadas pelo Kasparov, pelo russo. Mesmo chamaram ele para ele selecionar e ensinar ela um pouco o jogo de xadrez, né? Mas, assim, obviamente, tem um preconceito na questão da mulher? Tem. Não é tão, assim, hoje em dia na cara. Não é uma coisa assim. E como que nem eu falei, né? A primeira vez que ela chegou num torneio, o cara falou assim: não joga, você vai perder. Assim, nunca, pelo menos, teve algum torneio que as pessoas impediram o outro ou influenciaram a outra a não jogar porque ela ia perder. Como também, assim, eu acho que também a parte de você ter que ser dependente de algum medicamento, né? Também não vai te fazer melhorar, ao contrário, pioraria, né? Iria dar uma piora no jogo. E entre outras coisas, por exemplo, a parte também que eu achei que não precisava ter sexualizado tanto a atriz, né? Os namoros, os relacionamentos delas, essa questão, e ela beber muito, acho que não precisava ter aprofundado tanto. A parte já tem a parte emocional, a parte dramática, que é ela vindo ao orfanato, da mãe quase tentar levar ela embora, se matar com ela. Teve já a dramatização, acho que foi muito para esse lado. E não acho que não deveria ter sido o foco. Mas, assim, no xadrez mesmo, o torneio era daquele jeito naquela época, as partidas eram verídicas. Uma questão de torneio que não tem, você não conversa com o seu adversário. Na verdade, você pode, assim, antes do final, mas, assim, na partida, o máximo que você faz é você estender a mão quando você quer abandonar a partida, você não quer mais jogar, você já se deu por vencido, ou você pedir empate para o adversário, né? Você não conversa, não tem essa conversa, e muito menos o papo, o diálogo que ela teve com um outro jogador, onde ela chega para ele e fala: Meu, abandona logo, você tá perdido, abandona. Você... Tipo, a gente nunca vai falar isso e vai fazer isso, vai falar isso, porque é antiético, né? A gente talvez poderia tomar uma punição na partida se chamasse o árbitro e ocorresse essa algo na partida, né? Essa fala. A gente não menospreza, né, o adversário. Então, para isso, o resto foi parecido. Não tenho. Assim, eu não vivi aquela época, mas quem viveu falou realmente que era aquele modelo, né, de estrutura mesmo de torneios.
Aqui para finalizar, eu gostaria que você falasse suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar e acompanhar seu trabalho, e também que você deixasse uma sugestão para as pessoas que desejam ingressar no xadrez. Bom, minhas redes sociais, né? Meu Instagram, que eu mais uso, é @talgremista, né? E assim, dica, olha, eu gosto sempre de dar uma dica no geral, porque eu nunca enfatizo o xadrez em si, né? Eu acho que tem que ser no geral. A dica seria: corra atrás dos teus sonhos, faça o que tu quer. Nunca tente sempre escutar a opinião das pessoas, mas nunca se firme a isso. Se firme ao que você procura, que você deseja na vida, porque tem muitas pessoas que estão até nosso lado, que caminham com a gente, que não querem que a gente seja mais, né, que ela. Ela quer sempre que a gente esteja atrás ou do lado. E às vezes nem sempre as pessoas estão lado a lado, às vezes uma pessoa infelizmente está um pouco na frente. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a outra pessoa, se notar isso, ela vai te trazer para trás, vai te empurrar e vai querer te desviar dessa sua vontade. E também tem a impossibilidade de você querer algo que que sua família ou que alguém não desejaria para você, que é o que é muito comum. Se o pai é advogado, por exemplo, querer que o filho siga os passos e o filho quer ser veterinário e a família condena. Não, se você quer ser, seja lá o que for na sua vida, siga os conselhos das pessoas, mas nunca deixe isso interferir na sua vontade. Nunca seja o número um, o primeiro lugar. Busque alternativas e, por último, se você realmente... Ah, tá aqui, velho. O Flop, tá acabando, velho. E, por último, se realmente você se decidiu, se você viu nisso, vá. Mesmo que você note isso tarde, faça. Porque a pior coisa que tem, pelo menos a minha opinião, é você chegar um dia e se perguntar o que teria acontecido, o que teria sido se você tivesse feito aquilo. Eu falo isso desde que eu ganhei uma mensagem eu sempre conto essa história porque é uma coisa que é marcante na minha vida e isso fez com que eu nunca desistisse. Eu passei todos os perrengues, todas as dificuldades, né, que eu falo, morei em albergue. Eu vim para São Paulo com 16 anos sozinha, não tenho gente familiar em São Paulo, não tenho, minha família toda no sul. Eu vim sozinha, vendi bala na rua, vendi chiclete, vendi o livro meu na rua, tive as minhas dificuldades, morei em pensão, morei em albergue, dormia num colchão no chão, mas isso nunca me fez desistir, ainda mais depois que eu realmente, no meio da Paulista, quando eu estava vendendo CD de xadrez, CD de aulas minhas, livros, essas coisas, um gerente do Banco do Itaú, da Paulista, entrou em contato comigo, foi lá comprar meu livro pessoalmente. Depois ele voltou e dizendo que tinha inveja de mim, tinha inveja da minha vida. Naquela época, eu morava num quarto, numa pensão, com colchão no chão, e dividia a casa com trocentas pessoas. E minha vida, eu falava, como que alguém inveja uma vida assim? Como que alguém inveja algo sendo que eu não tenho nada? Porque o dinheiro eu estou fazendo ali, vendendo livro. Eu voltava para casa, às vezes, com 50, 20 reais, 50 reais, 100 reais, dependendo do dia, das vendas, né? Tirava uma parte, imprimia mais um novo livro, comprava mais bala, mais chiclete, e o restante era lucro para guardar para poder comer, para poder pagar aluguel, ou às vezes atrasava o aluguel, pagava um pouquinho em pouquinho. Mas assim, como que alguém, ainda mais um gerente do banco, invejaria uma vida com a minha? Né? Para mim não fazia sentido. E aí ele vem uma vez com uma pasta com vários desenhos assim realistas, lindos, maravilhosos. Eu tenho inclusive um desenho que ele fez para mim. Assim, surreal. E eu falei, nossa, que talento. E ele falou para mim que era o que ele mais desejaria na vida dele, era fazer isso, era desenhar, era ser desenhista, era trabalhar com desenhos. E por isso que ele me invejava. Ele invejava porque não importava a opinião das outras pessoas e não importava para mim as dificuldades. Eu estava fazendo o que eu queria. Eu vim para São Paulo para poder continuar a carreira no xadrez, porque no Sul não tem tantos torneios, não tem tantas oportunidades. E ele falou que, como ele namorou cedo e acabou tendo uma filha muito rápido, os pais dele realmente fizeram ele focar no estudo e seguir uma profissão
onde tivesse uma renda alta, boa, para ele sustentar ele, a família dele, a filha e tal, e porque o pai dele também era banqueiro, então era uma pressão muito grande da família. E ele ser desenhista era algo assim decepcionante, principalmente para o pai dele, que ele falava que era uma pessoa muito bruta, né? Era um rapaz, era um homem, um senhor que achava que isso era coisa de mulher, que achava que isso não era um mundo masculino, que isso não seria o mundo para ele, que ele ia passar fome. Então, ele deixou do sonho, deixou da vontade dele, né? Abriu mão justamente para a família e para também dar o do bom e do melhor para a filha um dia. E ele fala que por este lado, ele está fazendo certo, o caminho certo, né? Ele está, pelo menos, fazendo alguém feliz, que é a filha dele. Ele nunca deixou faltar nada. Mas dentro dele em si, não era o que ele queria, né? Ele não estava vivendo uma vida dele, ele estava vivendo uma vida para outra pessoa. Eu acho isso frustrante e triste, né? Eu falei para ele naquela época e falei: espero que um dia você se encontre, você se ache, porque em primeiro lugar o dinheiro não é tudo, né? Que nem eu falo, tem muitas pessoas ricas, mas infelizes, porque na verdade, talvez você não sabe o que ela está passando dentro da cabeça dela, você não sabe o dia a dia. Você acha que o dinheiro está em primeiro lugar, que o dinheiro compra tudo, mas ele não compra amizade, ele não compra saúde. Porque você compra os remédios, você pode ter o melhor médico, mas a gente já provou que nem sempre, às vezes, o melhor médico te faz ter aquela saúde, realmente te livrar de tudo. Então, assim, que nem eu falo, hoje, se eu fosse embora, dependendo do que acontecesse, eu ia feliz, porque eu segui um caminho que eu queria. Então, hoje eu sou Tawane, estou vivendo a vida Tawane. Eu não estou vivendo para ninguém e não sou algo que os outros queriam que eu fosse. Eu sou sempre eu. É isso. Muito legal. Muito obrigado pela entrevista e por todo o conhecimento que você Obrigada. Eu que agradeço.